Olá, mais uma vez nos encontramos para conversar sobre saúde e, obviamente, sobre a gripe suína ou H1N1. Hoje, no nosso bate-papo, temos a honra de ter duas representantes da área de saúde, a doutora Januária, infectologista, mãe aqui também do nosso colégio. Olá, sou Januária, sou infectologista, trabalho já nessa área há 9 anos, né? Há 7 anos estou aqui em Itatiba e há 3 anos sou mãe. 3 anos na educação infantil. E a doutora Maura, pediatra. Eu sou Maura, sou pediatra, sou médica e pediatra pela Faculdade de Jundiaí, sou intensivista pediátrica pela Santa Casa de São Paulo. Trabalho, além dessa formação minha, em serviço de emergência e faço consultório aqui na cidade. Então, moro aqui na região há 8, 9 anos aproximadamente e comecei a fazer consultório nos últimos 4 anos. E também tenho 2 filhos aqui no colégio. Ou seja, além de médicas, são mães. Eu tenho referência melhor que nós poderíamos ter para ter essa impressão. E o nosso objetivo é realmente passar informações a respeito do H1N1, da situação que ele se encontra, para que possamos trabalhar. Na verdade, a ideia é prevenção, se colocar sempre na prevenção do que em remediar a situação. Nossa ideia é essa. Bem, para dar início ao nosso bate-papo, nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravação. Eu lembro uma coisa interessante. A gente pode dizer que a partir de 2009 há uma mudança de como se trata a gripe, o vírus, a gripe, a influenza em relação aos pacientes? Sim, porque antes da pandemia de 2009, muitas vezes em algum quadro que porventura evoluísse mal, podia, com potencial alguma pessoa com alguma outra doença, e que se infectasse, a gente não pensava num quadro que podia evoluir mal em gripe, Depois da pandemia de 2009, quando surgiu o H1N1, que a gente parou para pensar, opa, tinha alguns casos, será que aquilo era gripe? Na verdade, a gripe sempre matou, É claro que isso daí o risco é baixo, principalmente em quem tem algum fator de risco, que acho que provavelmente a gente vai falar, mas isso sempre teve. É que com a pandemia a gente parou e começou a pensar mais, e começou a diagnosticar mais, e começou a notificar mais, então aparecem mais casos. Eu acho que até no dia a dia da medicina, e a gente estava conversando isso também, que a gente vai mudando os nossos conhecimentos, a informação nova que chega pra gente. Há pouco tempo a gente tem valorizado mais os vírus, Nesses 14 anos de formado, assim, no início, a forma do médico pensar inicialmente, a gente vai mudando, vai amadurecendo. E normalmente um quadro grave não era viral, Muitas vezes não era viral, era bacteriano. Então uma internação muitas vezes era, não, o paciente está grave, provavelmente é bacteriano. E hoje a gente vê que o vírus também faz quadros graves, então assim, abriu o leque de possibilidades, à medida que a medicina vai evoluindo e a gente vai aprendendo, com o dia a dia, com o que vai surgindo na comunidade, Então acho que acabou, depois de 2009 para cá, também a gente valorizando mais os quadros respiratórios virais, Por conta do aparecimento dos vírus, dos casos graves que foram aparecendo, eu acho mais por conta disso também. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês são mães e são médicas. Qual, na opinião de vocês, a melhor maneira de prevenir? Como que vocês cuidam da prevenção? Seja dos seus pacientes ou seja de seus filhos? A vacina, que principalmente nos grupos que a gente considera de risco, que são crianças abaixo de 5 anos, lembra que a vacina ela só pode ser dada para os maiores de 6 meses, idosos e pacientes que tenham também comorbidades, então doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças no fígado, diabéticos, e também gestantes e mulheres no pós-parto. Que são os mais imunodeprimidos, Acho que até a orientação que a gente dá dentro de casa
né? Até esses dias eu aprendi com a minha menina de 5 anos, que ela aprendeu na escola o lavar a mão, ela veio me contar que ela tinha aprendido. Então é uma coisa legal assim, né? Porque a criança está preocupada e no contexto dela, ela começa a dar importância para essas coisas que a gente quer realmente que a criança comece a dar importância. Então acho que a parte educacional, né? Que a gente fala em toda consulta, com todo cuidado com as mãos, com os espirros, né? Sempre ter algum tipo de lenço, alguma coisa descartável, diminuir as visitas em lugares, né, aglomerados, então cinema, shopping, quando você estiver adoecido, não necessariamente a qualquer sinal, né, de um quadro respiratório procurar o pronto-socorro, né? Então eu acho que o que a gente orienta e espera depois dos pais é fazer um bom senso, né? Porque onde é que está o paciente grave? Onde é que está o paciente que hoje descompensou e está de forma grave? No pronto-socorro, né? Então, será que o meu filho, ele está com febre, mas será que eu posso medicar ele e levar ele num outro ambiente, de repente num ambiente de consultório? Ah, mas ele não está bem, ele está cansado, então tudo bem. E mesmo fazer aula, né? Também trazer na escola, medicou, deu um remédio para febre, trazer na escola também, né? Na vigência da doença, também evitar, né? Trazer, né, na escola, tanto só os alunos sempre, né, e os funcionários também, né, quem trabalha aqui dentro também. Então acho que assim, ver qual é a necessidade real dessa criança estar sendo reportada a um serviço de urgência. Meu filho não está bem, ele vai. Será que ele não está bem o suficiente para eu expor ele? Porque o que a gente vê, assim, nas últimas semanas em pronto-socorro, né, em serviço de emergência, é muita criança também exposta num ambiente onde tem outras coisas graves e que não necessariamente ela precisaria estar ali, né? Então assim, quem vai resolver se a criança vai ou não é os pais, né? Sim. Né? Lógico que pai e mãe, geralmente a gente tem, né, nosso padrão de gravidade, assim, às vezes até por uma coisa menor, muito aumentado. Mas assim, a criança está com febre, será que essa criança, eu posso levar ela para o pediatra dela amanhã para ver? Ela está bem, não está cansada, começou hoje, né? Jamais levar ela para o ambiente escolar, né? Porque geralmente os resfriados, as gripes, esses vírus, né, que circulam, eles se espalham com muita facilidade. Então eu acho que é a história do proteger a nossa comunidade, que a gente conversou até um dia. Então, a partir do momento que a gente pensasse dessa forma, eu acho que a gente melhoraria o dia a dia da gente. Sim. O meu filho não está bem, ele não vou expor as outras crianças da comunidade dele, da escola, do parque, da igreja, né, do clube que ele frequenta. Eu vou deixar ele num ambiente mais domiciliado, vai passar pela consulta médica, se possível com o médico dele, realmente, que é o médico que já conhece ele, né? E além das orientações gerais de higiene, né? Que é os cuidados com as secreções nasais, orofaringe, então espirros, né? O coçar a mão, o lavar a mão, saber que a gente pode pegar, numa simples maçaneta, a gente pode pegar algum tipo de secreção. Então, antes de se alimentar, as crianças, né? Ressaltar com as crianças a importância de lavagem de mãos, esse tipo de coisa. Até eu recebi uma aulinha, né? Na última semana, tudo que ela aprendeu assim, na escolinha, olha que importante, né? E as crianças, a partir do momento que elas conhecem, elas falam, né? A grande preocupação, e tem que ser essa, é que os hábitos básicos de higiene, eles se tornem hábitos. Aquela coisa, eu espirrei, às vezes eu não tenho lenço, né? Criança, adolescente, é muito difícil ter lenço, né? Mas a ideia é, espirrou, lavar as mãos, né? Não passar, é um senso de comunidade e de cuidado com ele e com o outro, né? Porque nunca sabe, né? Aí vem aquela pergunta, a pessoa que está contaminada com qualquer vírus, tudo está escrito, como é que a gente sabe? Não, às vezes a pessoa que está transmitindo o vírus, ela está transmitindo antes mesmo de ter qualquer sintoma, né? Então, logicamente que é importante, né, a gente tirar do ambiente, né, com outras pessoas quando fica doente, mas a gente sabe que às vezes 1, 2 dias antes ela já estava transmitindo. E não é todo mundo que vai manifestar a doença, né? Tem pessoas que podem adquirir uma doença e ficar como que a gente chama de portador assintomático. Está transmitindo, mas não fica doente. Isso acontece também. Assim como um vírus único, né, assim, um tipo de vírus só,
pode se manifestar de formas e de gravidade diferentes em pessoas diferentes, né? E aí, dentro do que vocês estão colocando e pensando, né, porque óbvio, quando surgiu há 2 semanas atrás, né, é claro que o século XXI tem esse quesito, as redes sociais, a comunicação ela ficou mais fácil. Mas essa comunicação ela tem prós e contras, né? O contra, muitas vezes que torna-se pânico uma situação simples. Mas, via de regra, as pessoas correram para se vacinar, correram para tomar os cuidados básicos. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, né? Dentro das suas áreas, como é que está a situação no seu consultório? Há um número muito grande em relação ao que havia em anos anteriores? Como é que está a situação? Tem crianças, casos graves, crianças? Porque a grande questão é, Itatiba parece que tá pegando fogo, né? Está em ebulição. Em ebulição, né? Todo É mundo epidemia do medo, né? Epidemia do medo, isso. Gostaria de saber de vocês um pouco disso. Aqui em Itatiba, de acordo com a vigilância epidemiológica, tiveram 3 casos de pacientes que evoluíram com síndrome respiratória aguda grave, né, que são os quadros graves de pacientes internados, né, quadros pulmonares, sendo que um até evoluiu a óbito em Jundiaí, mas ainda não temos confirmação de nenhum desses casos de influenza. Mas agora é a época mesmo de que, né, um pouquinho antes do que a gente está habituado a ver, mas que começam a surgir mesmo as que a gente chama de síndrome gripal, né? Não necessariamente só o influenza H1N1. Então, assim, com relação à pediatria, então tem essa antecipação, né, dos quadros respiratórios. Geralmente se espera mais para junho, maio, junho, e agora a gente está no final de março, abril, já todo mundo preocupado com a gripe. Então teve essa antecipação e até os laboratórios, todo ninguém muito preparado com relação a ter a vacina, até né, de estar disponível para fazer nas crianças. O pouco que tem, a gente vê que existe um pânico atrás, né, assim, dos pais atrás da vacinação. No dia a dia do pronto-socorro, do consultório, a gente não vê casos de criança grave, né? Não vê no dia a dia. Nós temos nós médicos, até você citou, né, a vigilância epidemiológica. Então a gente tem alguém por trás da gente, que é o nosso link, né, a nossa conversa. Se eu tiver um quadro de uma criança grave, né, o médico ele tem que comunicar ao centro de vigilância. É uma obrigação de comunicar esse centro de vigilância epidemiológica, porque ele vai na comunidade dessa criança, na escola, né, na família, nos lugares que essa criança frequenta, para investigar, de repente, se não tem outros casos, se aparecer, né, tem uma relação mais próxima com eles para o acompanhamento. Assim como se chega nessa vigilância epidemiológica um caso grave de criança, geralmente eles orientam, né, o profissional de saúde como que a gente tem que agir, o que está acontecendo dentro da cidade. Eu liguei até na vigilância epidemiológica aqui de Jundiaí, né, me identifiquei, conversei com o pessoal de lá, e eles falaram que não tinha nenhum caso de criança grave de gripe. Então, você não tinha nenhum caso de H1N1 ou de qualquer outro sorotipo de gripe que tenha evoluído para síndrome respiratória aguda grave, né? Então, não tem. Lógico que é uma vigilância, né? Então, assim, eles continuam vigiando, e a partir assim, desse link que a gente tem com eles, alguma coisa que aconteça no nosso consultório, a gente, né, reporta a eles, comunicando direitinho, e eles também, qualquer coisa que chegam de novo, eles vão atrás do profissional de saúde para orientar. Então, assim, como a gente até faz o diagnóstico, tudo, né, não é individual, não é cada médico que faz um diagnóstico de um jeito. Então, existe um protocolo, né, que os médicos, os profissionais de saúde seguem. Geralmente, a vigilância epidemiológica é quem disponibiliza esses protocolos para a gente. Então, o protocolo do Ministério da Saúde, protocolo realizado dentro da nossa comunidade menor, que é Itatiba. Então, a gente tem esses dados, como é que a gente vai identificar a criança, aonde a gente vai encaminhar a criança, quando é que a gente vai usar a medicação na criança ou não, aonde é que tem a medicação. Então, esse tipo de informação que a gente troca, né, geralmente é esses centros de vigilância epidemiológica que auxiliam a gente. Na opinião de vocês, ou nem de vocês, né, na opinião clínica, qual que é a questão da vacina? A vacina, ela resolve tudo? Existem tipos diferentes de vacina? Na verdade,
né, atualmente. Tem a vacina trivalente e a quadrivalente. A trivalente, ela protege contra o vírus H1N1, contra um subtipo influenza B e o H3N2, que era a influenza sazonal, que estava circulando, né, com pequenas variações de ano a ano, por isso até que a gente faz essa vacinação anual. E a quadrivalente tem um subtipo B a mais. A eficácia das vacinas varia entre 60%, 80%, 90%. E elas começam a fazer efeito depois de 15 dias, né, que elas começam a fazer efeito, atingindo o máximo depois de 45 dias, né, dessa imunização. Uma coisa que se fala e se lê muito, não sei, eu queria escutar a opinião de vocês a respeito, como é que eu pego, né, qual é o fator, como que eu contraio a gripe, né, como que eu, tudo bem, quais são os fatores, quanto tempo fica fora do corpo humano, o vírus sobrevive, né, qualquer superfície, sem encostar, enfim, o que vocês podem falar sobre isso? O vírus fica em secreções respiratórias, né, de nariz, orofaringe. A gente pode pôr essa secreção no ambiente que a gente está, né, eu te falei da maçaneta, às vezes, né, o espirrar e não lavar a mão e encostar em algum lugar. Geralmente é transmitido para a via respiratória de uma outra pessoa, né? Então, o espirro, segurar na mão, por isso que a gente fala até para criança pequenininha. Tem muita gente que tem costume de beijar a criança, pegar na mão de criança para a gente evitar o máximo que pode, justamente para diminuir a chance de a gente passar algum tipo de secreção respiratória para uma criança menor. A criança ela já pode estar transmitindo, né, como a gente já falou, dias antes de apresentar qualquer sintoma, e depois da fase mais aguda da gripe, tudo ela pode transmitir acho que até 7 a 10 dias depois. Do início do contágio até 7 a 10 dias depois. E se fora, por exemplo, eu espirrei, eu estou com o vírus, eu espirrei. Né? Isso, e aí, tem alguns estudos. Coloquei, tem alguma coisa que... Tem alguns estudos que falam de alguns minutos até 24 horas. Justamente, eu vi isso. Eu vi de um estudo britânico que fala 2 minutos, né? Eu vi 2, 3 minutos isso lá é do meio Conselho de Medicina. controversa. E vi também do próprio protocolo do Ministério da Saúde que fala de 2 a 8 horas, né? Então não dá para, ainda não tem uma ideia. A questão é isso, né? O que os estudos mostram, variando de minutos até no máximo 24 horas. Dentro do ambiente, né? O influenza é um vírus novo, né? Ele não é um vírus, o influenza H1N1, ele não é um vírus muito antigo. Ele registra em 2009 essa mutação. Assim como é importante falar da mutação, assim, o ideal é a gente ser vacinado contra a gripe todos os anos. Porque entre um ano e o outro também esses vírus comuns, né, assim, mais conhecidos que causam a gripe, eles também sofrem mutação. O vírus influenza ele sofre muita mutação e varia de um ano para outro mesmo. E depois de 8 meses, a imunidade também, a vacina contra a influenza, ela não dá uma imunidade por longos períodos. Então, depois de 8 meses, já começa a declinar e a gente fala que essa duração da vacina é no máximo 12 meses. Por isso tem que vacinar anualmente. Tomei a vacina no ano passado, tem que tomar de novo sim. Por causa dessas mutações que ocorrem, né? Não especificamente ao H1N1, né? Que não, mas aos outros subtipos. E por causa dessa proteção que não é tão duradoura. Nós estamos conversando, pensando na vacina, a questão de tipos, né? Para idades. Existe uma diferença de vacinas para idade? Tem a trivalente, que tem o H1N1, o H3N2 e um sorotipo da B. Essa trivalente é a que vai dar provavelmente nos postos, né, nas próximas semanas, e tem algumas clínicas. Pode dar acima de 6 meses. E tem a quadrivalente, que tem o H1N1, o H3N2 e 2 sorotipos da influenza B. Esse encontra geralmente só nas clínicas mesmo. Existe uma diferença da quadrivalente para criança maior de 3 anos e a quadrivalente para criança menor de 3 anos. Então, se a mãe optar por fazer a quadrivalente em clínica, né, dependendo da idade da criança, é uma vacina que ela vai tomar. Mas as duas vão ter os 4 tipos de vírus. E dentro dessa questão da prevenção, e pelo que a gente observa, escuta, infelizmente constata, eu tenho uma criança que teve gripe na sala de aula.
Aí eu peguei e comprei o Tamiflu. A gente sabe que só pode ser vendido com orientação médica e prescrição, mas a gente também sabe que infelizmente isso não é seguido à risca. E dou para os meus filhos e tomo. Isso resolve? Então, na verdade, a princípio precisa ter um critério para tomar medicação, né? Então, como eu falei assim, a gente não faz cada um um protocolo individual, a gente tem um protocolo que a gente segue. A criança que vai tomar a medicação é uma criança que está ou dentro do grupo de risco, ou é uma criança que tem uma sintomatologia muito mais importante, ou até somada essas duas coisas. Então, ele tem que ser bem indicado, né? Principalmente pelo risco de resistência, né? Se a gente começar a usar indiscriminadamente, aí todo mundo vai tomar, o medo principal é esse, que o vírus se torne resistente. Eu faço uma nova mutação. Sim. O vírus ele vai tentar se adaptar sem a medicação, depois de pouco tempo, né? Então, talvez a gente tenha um vírus que a medicação não consiga combater. E aí, pedindo a vocês, que recomendações vocês dariam à escola? O que a escola poderia fazer para, dentro do que foi falado, senso de comunidade, da prevenção, quais são as orientações que vocês dariam para as professoras no dia a dia? Que sugestões vocês dariam para os profissionais que lidam com as crianças? Eu acho que além assim, da história do bate-papo, é legal, né? Assim, a gente tenta, né, assim, somar, né, ao que já está sendo falado na escola, no dia a dia. Acho que essa orientação está sendo feita pelas próprias crianças, né, que elas veem tudo que eles aprendem, são como se fosse uma esponjinha, né, tudo que chega perto eles absorvem com muita facilidade como aprendizado. Eu acho que as professoras já estão fazendo esse trabalho dentro da classe de orientação e se perceberem no dia a dia, né, a criança doentinha, de repente orientar a mãe no final do dia, como é que essa criança passou. Lá no serviço médico, né, essa mãe vai ser orientada a se reportar à escola e falar se essa criança vai precisar ficar afastada, qual é o motivo, né. Acho que para a escola também tomar cuidado dos próximos dessa criança, caso apareça alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo. Porque eu faço essa pergunta, porque eu estou escutando vocês, já conversando e lendo, e é um dilema da escola, né? Vamos pegar a idade aí de 2 a 5 anos, né? 6 anos também é muito comum. As crianças, elas se tocam muito, né? A professora tem que ler, justamente, compartilha os brinquedos, de uso pessoal, né? Tanto talher, copo, né, garrafinha, o ideal é não compartilhar, né? Mas a gente ficar atenta para isso, né? Mas a gente sabe que é aquela promiscuidade de secreção, né? Essa que é a verdade. A criança é aquela, mas ficar atento mesmo e reforçar, né? Eu acho que é a lavagem das mãos, né? Sempre, mas antes da alimentação, é o principal mesmo. Eu creio que essa é a questão mesmo, é ficar atento. Eu acho que a atenção é tudo. O que é importante é ter cuidado com as redes sociais, né? Como a gente falou que também tem algumas coisas boas, né? Com um acesso maior à informação, também tem coisas ruins, por exemplo, esse pânico. Quando você fala em verdade, né? Quando você está falando em verdade, por exemplo, tomar líquido quente, né? Eu ouvi nas redes sociais os prognósticos, olha, tomando chá, líquido quente e previne que o vírus, isso procede? Eu acho que a gente tem que cuidar do corpo todo, né? Então a hidratação, a alimentação. Não necessariamente o líquido tomar chá quente já previne, ou enxaguar com uma solução de água e sal. E isso tem rodado as redes sociais de uma maneira gigantesca, né? Eu já tenho observado, porque sempre, né, como está numa posição de gestão de escola, sempre no bom, claro, a preocupação existe, olha, tem aqui ideia, e aí você vê cada coisa e fala assim, meu Deus, né? Será que isso a história da rede social é cada vez mais presente, a gente não tinha isso há pouco tempo, né? E a gente sabe que as notícias, as informações jogadas numa rede social, elas se espalham assim, de uma velocidade muito grande. Então, talvez até por isso tenha mais pânico. A gente escuta, teve um caso de H1N1 não sei onde, e aí isso daqui a pouco está circulando muito, né? Ou o interesse, né, de qualquer órgão, pelo que eu entendi, de esconder os casos. Pelo contrário, não há o desejo de esconder, né? Nem prefeitura, nem escola, nem hospital, nem cidade, de qualquer
situação de esconder o número de casos que existem na cidade, né? Eu creio que não existe, não tem como. E a história do pânico, que acontece, né, com as informações novas, eu acho que não ajuda ninguém, né? Não ajuda a mãe, porque aí vai acabar tirando a criança do ambiente da escola, e não necessariamente essa criança precisaria sair do ambiente da escola, vai superlotar o pronto-socorro, e é lá que está o paciente grave, né? Então a gente vê às vezes um atendimento de uma criança que não está grave, mais pela preocupação da mãe do que propriamente pelo quadro clínico da criança. Então eu acho que esse pânico, essa coisa incerta que a gente até escutou, mas a gente não sabe nem qual é a fonte disso, também não ajuda ninguém, né? Não ajuda nem o paciente, o pai, não ajuda o serviço público. Até porque, como você disse, é uma coisa, a escola, nós estamos preparados assim, se a mãe comunica, nós nos estruturamos para que quando essa criança retorne, nós possamos ajudá-la ao tempo perdido, né? As aulas, ao reforço, alguma atividade que ela perdeu de prova, no caso dos mais velhos, né? Mas quando há ausência da criança sem a necessidade, e às vezes nem é difícil para o colégio, e está para a criança, porque ela está perdendo, né? Ela está perdendo a aula, ela está perdendo a troca, o momento de aprendizagem. De repente, acho que é interessante, assim, o diretor, né, como figura, né, da escola, ressaltar com a mãe, né, que a escola está aberta para conversa, para orientação do que realmente está acontecendo, porque muitas vezes a gente escuta, olha, vai pegar um filho, eu fiquei sabendo que tem uma criança que não está bem em tal ano, mas a mãe não sabe nem que ano é a criança. E então, já cria um pânico, então, né? por que não pergunte para o diretor da escola se realmente é isso? Sim, sim. E se for o meu filho, ao diretor da escola, acho que fazer a troca, né? Então, na dúvida, ou eu escutei alguma coisa, né? De que uma criança ficou doente, de que existe um caso de uma gripe e a gente não está sabendo. Isso a gente escuta às vezes na saída da escola, né? E escuta mesmo, né? E aí, se reportar ao diretor, falar assim, Wagner, o que está acontecendo? Está tudo certo? Né? Eu acho que é a figura para quem a gente tem que se reportar e perguntar. E do contrário também, né? Não ter a confiança do que a informação que é passada. A confiança de que desculpa. Pode falar? Pode, claro. Saber que a gente pode chegar no diretor e ele vai estar informado da situação real, do que está acontecendo dentro da escola. Mas para que ele seja informado, a mãe precisa vir até ele. Dos casos com gripe, vamos evoluir desse jeito, de uma forma tranquila. A minha dúvida, eu já tinha, acho que 2 semanas atrás, eu falei, o que vocês vão fazer em relação à gripe? Sim, mas é importante, eu creio que esse papel, a parte da educação, ela funciona desse jeito, né? Nosso papel é orientar, educar, mostrar que, sim, existe problema, é um problema sério, é um problema grave, mas não é uma coisa incontrolável, é uma coisa que perde. E a escola tá, assim, o que tem? O álcool, o gel, que me deixa a até higienização. na nossa outra conversa, assim, não, já tem um estoque de álcool gel, não tá tudo... O que acontece? Eu, como bom administrador, quem tem que pensar? Eu estava conversando, a vacina já acabou, né? Falaram que já está faltando aqui. Já está faltando. Eu vou até aproveitar para anunciar em conversas, lá, isso 2 semanas atrás, quando eu vi os noticiários, eu lembrei um pouco de 2009. Falei, nossa, se em 2009 foi assim, agora a coisa ainda vai ficar mais louca. E aí, conversando com a equipe, tomou algumas providências. Aumentou, né, o pedido de álcool gel que já tem colocado nos corredores, reforçamos o protocolo de avisar, de trabalhar, de fazer. Isso acontece, mas a gente aproveitou para, vamos retomar isso com maior intensidade, reforçar em casa, né? Porque vai sumir. O álcool gel, pela experiência de 2009, foi um sacrifício de ir subir de preço, né? Que nem o que está acontecendo aí com a questão do repelente, né? Então, que também são cuidados, não podemos esquecer, né? Ainda não acabou, a dengue não sumiu, né? O zika vírus não sumiu, então os cuidados têm que ser mantidos. E aliás, atrás também de toda essa preocupação, escola, pais, médicos, tudo existe uma indústria, né? Então a gente tem que
se preparar com antecipação. Vamos aí passar por um período aí e vamos batalhar juntos, evitar essa expansão do vírus, né? Obrigada pelo convite, né? Eu sou mãe de 2 alunos aqui do colégio, né? Sou fãzinha de carteirinha do colégio. Obrigado. Então, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada, né, de ser chamada dentro como uma das mães também do colégio para vir conversar. Espero ter contribuído um pouquinho pelo que a gente sabe, né? Nosso aprendizado, assim como o do ex, com tudo é dinâmico, então às vezes daqui a alguns dias, alguns meses, a gente tem até informações diferentes do que a gente tem hoje. Se a gente puder contribuir, no que precisar contribuir, a gente... Com certeza. Voltar aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigada. E eu estava até temerosa, né? Quando na cidade ficou assim, um pânico, eu fiquei preocupada com, né? Porque fica várias informações que não, né? Desencontradas e que não tem um respaldo. Então, assim, é uma oportunidade para a gente vir, assim, também né, acalmar, porque a gente tem, né, a vigilância, a gente tem uma retaguarda aqui, né, né, é claro que todo mundo tem que tomar os cuidados, né, vacina, né, principalmente em quem tem as indicações, né, essa orientação de procurar o seu médico, mas assim, é ótimo pra gente ter essa porta aberta aqui, saber que vocês estão também fazendo nesse papel de aproximar todo mundo, né, a gente não só como profissional, como mãe, dar uma super tranquilizada. Sim, não, eu agradeço aí a ajuda de vocês e é assim que as coisas, que a gente atravessa os problemas, né? Enfrentando-os e todo mundo junto, né? Sem ficar alimentando ideias, porque o cérebro humano é maravilhoso, né? A gente escuta e já começa a processar milhares de coisas e às vezes elas não são tão grandes como a gente imaginou que fosse.